definição de gramatura, senador Magno Malta. Sabe quem ganha? Quem hoje está fortalecido e o Estado brasileiro está se debatendo, que é o crime organizado. O crime organizado que vende droga, que mata pessoas, que sequestra pessoas, que rouba pessoas, que escravizam jovens. Então, a solução para essa luta inglória que destrói lares e famílias é deixar agora que comercializem debaixo do nariz da nossa autoridade, dos nossos policiais, que tem o meu respeito. Que aqui se fala que o policial persegue negro, persegue pobre, bababá. Conversa! Pode ter exceção, mas não é regra. Não vamos generalizar. As nossas forças policiais defendem nossas famílias diariamente, inclusive contra o tráfico de drogas. Quer colocar todo mundo no mesmo bojo, no mesmo bolo, e dizer policial é machista, é não sei o que, discrimina, blá, blá, blá. Para com isso, rapaz. Vamos respeitar nossas forças policiais. Eles são verdadeiros heróis. Eles combatem com a tiradeira. Os caras que estão com 762, com 556, com 308, arma que derruba avião. Eles estão com a tiradeira, com 38zinho desse tamanho, que às vezes na Câmara tem 2 ou 3 munições, que o Estado falha em dar munição para ele combater a arma de guerra. Ah não, policial não, ó, o pobrezinho. Sinal verde para crime organizado, esse Senado disse não. Parabéns, senador Rodrigo Pacheco, parabéns, senador Efraim, parabéns, oposição e governistas. Não queremos droga no nosso país. Pergunte, senador Magno Malta, vai lá no interior da Bahia, terra do Otto Alencar, terra de Jacques Wagner, para uma senhora que tenha votado no presidente Lula. Pergunta para ela, o que a senhora acha da gente liberar uma quantidade de droga? Que aí, eu quero que ela que votou no presidente Lula fale. E eu tenho certeza que mesmo as pessoas que simpatizam com as ideologias de esquerda vão dizer, não quero, que meu sobrinho já está nisso, vai liberar mais ainda? Será que não bastam, senador Magno Malta, não bastam os bolsões de desgraça que nós vemos nas cracolândias do nosso país? Queremos dar sinal verde para o crime organizado? Queremos injetar, dar a eles o subterfúgio para colocar esses menores, para comercializar pouca quantidade? Quem vai controlar isso? Então, eu quero dizer que o estado de Oregon, nos Estados Unidos da América, Uruguai, qual morei 3 anos, Holanda, Argentina, Suíça e tantos outros exemplos estão revisando. O Oregon foi matéria semana passada na imprensa, liberou em 2020, começou miséria, separação, acidente, aumento de pobreza, inadimplência, famílias quebrando. Por quê? Facilitou-se o uso das drogas, a sociedade entrou em completo declínio. Sejamos homens sábios e aprendamos com os exemplos dos demais países que estão perdendo, especialmente depois que, com filigrana jurídica, deram o cartão verde para que a droga destrua ainda mais a sociedade brasileira e enfraqueça mais o poder de polícia que nos protege, os heróis do dia a dia. Em todas as pesquisas, numa média acima de 70%, a sociedade brasileira se demonstrou contrária à descriminalização das drogas, tese que vem sendo levantada em julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o nosso parecer veio exatamente em sintonia com aquilo que pensa e que defende a sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira não quer e o Estado brasileiro não está preparado para essa descriminalização. Nem quem defende a descriminalização nega. É indubitável que se descriminalizarmos as drogas, liberando o consumo, aumenta a dependência. Explode a dependência química. Isso é inegável. Isso aconteceu em todos os países, Holanda, Portugal, aonde se for pesquisar, a abertura, a descriminalização das drogas jamais levou a uma redução do consumo.
ela sempre leva a um aumento do consumo e a uma explosão da dependência química. E só uma família que tem um dependente no seio familiar sabe o quão nocivo, desgastante e desestruturante para uma relação familiar é essa relação com a dependência dentro de casa. São inúmeros o testemunho, todos nós conhecemos, de casos de aumento da violência doméstica, casos de furto e de roubo dentro da própria casa para financiar a compra e aquisição da droga. Então, para a família brasileira, em nada serve ou adianta a descriminalização das drogas. É ser contra totalmente aquilo que se defende. Mas além da saúde pública do pilar, há um segundo pilar envolvido nessa discussão, a segurança pública. E da mesma forma, a descriminalização das drogas leva a um fortalecimento do tráfico. Porque a droga continua ilícita. Ela não vende em mercado, ela não vende em farmácia. Quem quiser consumir terá de adquirir ao tráfico. Comprar ao tráfico é financiar o crime organizado. E é o crime organizado que tem sido responsável pelas barbáries da sociedade moderna com a escalada da violência. Presidente, nós ouvimos aqui alguns termos de covarde com relação a essa discussão aí da PEC 45. Eu não sou jurista nem advogado, mas conheço o mundo real. E toda vez que tem uma matéria aqui que eu não entendo, qualquer que seja o termo, seja matéria jurídica, principalmente, eu sempre busco informações com as pessoas que conhecem. Então, quando eu vi aqui nosso colega policial civil falando da forma como falou, dá margem às pessoas que estão nos ouvindo, assistindo aqui a TV Senado, a Rádio Senado, a impressão de que o policial civil é favorável a essa matéria no sentido de descriminalizar e quantificar a quantidade mínima das drogas. E eu quero aqui testemunhar, porque falei com diversos delegados aqui em Brasília, em diversas cidades, e pude constatar exatamente o contrário. Primeiro, a população já demonstrou, e todas as pesquisas que a gente vê aí, não é 60%, 70%, chega a 80% da rejeição com relação à liberação de drogas no Brasil. Então, insistir nessa matéria de liberação seria um erro muito grande com relação à nossa população. Mas, tecnicamente falando, e conversando com os delegados, com essa narrativa de que todos os pretos e pobres são condenados, eu tive, pelo menos aqui no DF, a não ser que no Espírito Santo seja diferente, talvez o senador Magno Malta possa nos informar, mas aqui no DF, qualquer prisão, seja pela polícia militar, seja pela polícia civil, o delegado faz a investigação, constatado que tem característica e prova de que é tráfico, há uma audiência de custódia no dia seguinte, com a participação do Ministério Público, da Defensoria, e depois ainda isso vai para o juiz original. Essa é a informação que tem, e que qualquer discriminação de drogas haverá realmente um desastre para o nosso país. E eu insisto ainda com relação à definição de quantidade mínima. Nós sabemos na prática que uma definição, qualquer que seja ela, seja 60 gramas, seja 10 gramas, e lembrando que 10 gramas corresponde a 32 baseados. Eu parto da premissa de que, fazendo mal ou não fazendo mal, fazendo mais mal ou menos mal, é uma substância compreendida como ilícita, assim como outras tantas compreendidas como ilícitas. E essas substâncias ilícitas, assim definidas pela Anvisa, devem merecer um tratamento igualitário pela lei. Aquele que trafica esse tipo de substância ilícita comete um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com uma pena de 5 a 15 anos, um crime equiparável de nome. E aquele que porta essa mesma substância para consumo próprio ou comum
também deve gerar uma consequência que não seja de prisão, porque nós estamos lidando mais com uma questão de saúde do que jurídica, mas não pode ter uma ausência de consequência jurídica em relação a alguém que porta determinada quantidade, pequena quantidade de substância entorpecente para vender. Essa pessoa comete um crime gravíssimo, equiparado a hediondo, com pena de 5 a 15